O Senhor esteja convosco. Anúncio da Boa Nova da Salvação, escrita por Lucas. Ao chegarem os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo filho primogênito varão será consagrado ao Senhor. E para oferecerem em sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhas, como se diz na lei do Senhor. Vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava nele. O Espírito Santo revelara-lhe que não morreria antes de ver o Messias do Senhor. E veio ao templo, movido pelo Espírito. Quando os pais de Jesus trouxeram o menino para cumprirem as prescrições da lei no que lhes dizia respeito, Simeão recebeu-o em seus braços e bendisse a Deus, exclamando: Agora, Senhor, segundo a tua palavra, deixareis ir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a salvação que puseste ao alcance de todos os povos, luz para se revelar às nações e glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino Jesus estavam admirados com o que dele se dizia. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Este menino foi estabelecido para que muitos caiam ou se levantem em Israel e para ser sinal de contradição. E uma espada trespassará a tua alma. Assim se revelarão os pensamentos de todos os corações. Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada e tinha vivido casada 7 anos, após o tempo de donzela, e viúva até aos 84. Não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia com jejuns e orações. Estando presente na mesma ocasião, começou também a louvar a Deus e a falar acerca do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Cumpridas todas as prescrições da lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Entretanto, o menino crescia e tornava-se robusto, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Dizíamos no início da celebração que hoje era um dia especial, porque este 4º domingo do tempo comum não é um tempo comum, mas é uma festa. E é a festa da apresentação do Senhor no templo. E a pergunta que nós podemos fazer, e é isso que vamos tentar hoje fazer esse caminho, é o que é que esta festa tem hoje a dizer à nossa vida, às nossas vidas, à vida das nossas comunidades. Como é que esta festa pode ainda hoje fazer sentido, dar sentido à história que somos, individual, pessoal, mas também coletiva e comunitária. Bem, e a primeira nota, não sei se tem isso presente, é que esta festa acontece exatamente 40 dias depois do nascimento de Jesus, ou seja, depois em casa vão fazer as contas, mas a verdade é que 40 dias depois do nascimento de uma criança, segundo a lei de Moisés, então a criança era levada ao templo pelos pais. E mais, normalmente quem é que era levado ao templo com esta prescrição, com esta obrigação? Os filhos primogênitos, os animais também primogênitos, e as primeiras colheitas eram as ofertas que se faziam. Em Êxodo encontramos grande parte dessas prescrições, Êxodo 13,
E depois também em Deuteronômio encontramos as prescrições, sobretudo ligadas às frutas, aos bens da terra. Então aquilo que era primeiro, aquilo que era o mais desejado, não é? Era isso que se oferecia no templo. E essa oferta, esse agradecer a Deus, a Yahvé, os dons recebidos, no caso de uma criança, no caso de um filho primogênito, significava, a leitura dizia isso, um par de rolas ou 2 pombinhas, também para acompanhar essa oferta, e era o sacrifício, diríamos, dos animais. Por isso, o primeiro filho, o primeiro animal, os primeiros frutos, entregues como dom. Isso tem logo um sentido, o sentido de olharmos para a vida como um dom, ou o sentido da posse, que é uma tensão que nos habita permanentemente. Imagina, eu não sou pai, mas há sempre essa tensão entre o dom que o filho é, os filhos são, e também esta sensação de alguma posse que há sobre esses filhos. E nessa tensão e nesse equilíbrio sempre difícil, o meu pai dizia sempre: a conta é muito fácil, enquanto for eu a pagar as vossas contas, quem manda sou eu. A partir do momento em que vocês pagam as vossas contas, já podemos discutir as coisas de outra forma. Não sei se o critério é válido, nem se ainda faz sentido, mas era muitas vezes o que se ouvia por lá. A verdade é que há autonomias e há dependências, mas sobretudo há uma percepção: a vida é um enorme dom. E, portanto, apropriar-nos, tentarmos, entre aspas, ser donos de um dom, não faz sentido. E nessa tensão, então, esta festa também coloca-nos nesse desafio. Mas dizia há pouco que nos sacrifícios, e neste contexto, quando eles apresentam o menino Jesus no templo, o que é que eles oferecem? Animais para o sacrifício. E nós sabemos que mais ou menos 40 anos depois, Jesus terá morrido com 36, 37 anos, depois há aqui algumas discussões que podemos ter noutro âmbito e noutro contexto. O que eu vos posso garantir, espero que não percam a fé por causa disso, mas que Jesus não terá morrido com 33 anos. Pronto, isso é pelo menos eu aprendi isso na catequese, e é uma matéria a precisar de refundar-se. Em todo o caso, cerca de 40 anos depois, ou seja, 36, 37 anos, Jesus termina esta história. Já não se oferecem animais, mas ele oferece plenamente, ele dá a sua vida toda. Já não é o sangue dos animais como sacrifício, como algo sagrado que damos a Deus, mas é a vida que damos. E Jesus inaugura essa transição, essa dádiva, entregando-se ele mesmo. Já não são as pombas, as rolas, mas o corpo e o sangue, o seu corpo e o seu sangue. Essa revolução, essa viragem copernicana, não de 130, não de 360 graus, se não ficarmos no mesmo, mas de 180 graus. Portanto, este mudar as agulhas, mudar o sentido. Não oferecemos os outros, oferecemos-nos a nós. Uma vez numa paróquia houve um senhor que fez uma promessa. A gente às vezes conta as histórias, depois as pessoas ainda são vivas, isto é complicado, mas neste caso o senhor já deve ter morrido, e portanto à partida é seguro contar a história. Não, mas o senhor fez uma promessa e prometeu o quê? Que eu e ele íamos os dois a pé à Senhora da Alegria. Isto era numa zona mais próxima do lado de Pombal, portanto não era propriamente Almalaguesa ou ali ao lado. E ele disse: Sr. Padre, olha, temos que cumprir uma promessa. Temos que cumprir uma promessa? Sim, eu prometi que se isto corresse bem, lá contou a história dele, já não me lembro bem, nós os dois íamos a pé à Senhora da Alegria. Eu disse: calma, cada um oferece a sua parte, eu nunca fiz uma promessa de tal tamanho. Ele disse: Sr. Padre, não me acompanhe. Eu não fiz essa. Imagina agora que toda a gente nesta terra fazia uma promessa para cada santuário, e eu é que andava para a frente e para trás. Bom, então é muito interessante quando nós oferecemos aos outros as coisas, mas calma, cada um de nós deve olhar para a sua vida, reconfigurá-la e perceber-se também a oferecer-se, e Jesus deixa-nos essa marca muito clara e muito distintiva. No Evangelho de hoje temos um texto muito bonito, porque fala de muita gente, pessoas que se cruzam no mesmo espaço, ali no templo, o templo como lugar de caminho também de quem vai ao encontro do templo, como um lugar de encontro entre as pessoas, mas também como um lugar de encontro entre a humanidade e Deus. Portanto, este espaço privilegiado do encontro. Então, quem é que está no templo nesta história que nós acabamos de escutar? Primeiro, um recém-nascido, o próprio Jesus.
com poucos meses, com pouco tempo, com poucos dias, vimos há pouco, 40 dias, e então ainda não fala, ainda não, digo eu, que Nosso Senhor não falava com 40 dias, espero que não, mas ainda não fala, mas já é luz, aquelas pessoas que o veem chegar sentem a alegria deste nascimento, percebem que há uma luz nova a chegar à humanidade. Há ali uma alegria, uma esperança, uma luz. É fácil, penso eu, perceber a importância do nascimento de uma criança e perceber a alegria que traz a uma casa. Imagino também com muitas preocupações, angústias, alguns sabem disso muito bem, mas as alegrias são tão grandes que imagino que rapidamente se esqueçam as dificuldades ou as angústias. E, portanto, este dar à luz e, sobretudo, encontrar em cada criança uma própria luz, muda a vida, muda a família, muda o espaço, muda a relação. E é interessante perceber, então, que Jesus é exatamente essa luz, não uma luz qualquer no meio das outras, mas uma luz muito especial. Num mundo, às vezes, com escuridão, nas famílias às vezes que também trazem as suas escuridões, os nossos corações que trazem a sua escuridão, ter uma luz. Se nós tivermos uma luz ligada durante o dia, é desperdício de energia. Mas quando nós percebemos que há pequenas escuridões, essa luz faz toda a diferença. Então, pedir essa graça também, que tal como eles reconheceram em Jesus uma luz, nós também o possamos sentir como tal. E, sobretudo, também pensando num país como o nosso, que tem uma natalidade tão baixa, se calhar percebemos melhor a importância de cada nascimento, de cada vida que se acolhe, que traz uma esperança até de país, de vida como sociedade. O segundo elemento que eu gostava de sublinhar são os pais desta criança, os pais desta vida, desta história. E aqui, concretamente, este casal jovem, José e Maria, que trazem então o seu filho, claro, para cumprir a lei, mas sobretudo, como dizíamos há pouco, porque reconhecem que o seu filho é um dom. Eles não são donos do seu filho. É um dom recebido, é um dom que eles agradecem e que reconhecem. Não é deles, mas não é apenas deles. Não é apenas um conjunto de cromossomas, não é lá o XX ou o XY, não é um conjunto de células, é um dom. A vida é um enorme dom. Então, poder reconhecê-lo e agradecer. Depois temos duas pessoas mais velhas. Temos a criança, temos os pais, está aqui a família toda. E temos duas pessoas mais velhas. Não são desta família direta, como é óbvio, mas são pessoas que representam, se quiséssemos, os avós ou as pessoas mais velhas da nossa sociedade em geral. Temos o Simeão e a Ana. O Simeão não sabemos a idade, sabemos que tinha já bastante idade, e a Ana sabemos que tenha 84 anos. São modelos de acolhimento, de reconhecimento. Também gosto muito de pensar que são uma ideia de que a vida às vezes compreende-se não do início para o fim, não sei se já tem algumas vezes essa sensação, mas do fim para o princípio. Ou seja, às vezes nós estamos nos acontecimentos e não estamos a perceber o que é que está a passar ou a acontecer e ficamos ali um bocado sem código, sem percepção, sem acesso ao sentido das coisas, de um acontecimento ou de um momento. Quando as coisas passam, passado uns anos ou um tempo, as coisas parece que começam a encaixar minimamente e pode não se perceber tudo, mas parece que as coisas começam a ganhar alguma lógica. No meio daquela confusão toda, olhamos para trás e dizemos, olha, aconteceu aquilo, na altura foi tão doloroso, tão complicado, não percebi nada, revoltei-me. Mas olha, se calhar se não tivesse passado por isto, hoje não estava neste ponto, nesta circunstância, não tinha feito este caminho, ou não tinha aprendido isto, ou não tinha crescido neste elemento. Então, estes homens com esta idade parece que nos dão essa chave de leitura. É tipo, no final, pode não ser um happy end, mas parece que as coisas encaixam mais, faz mais sentido. Eles estavam à espera de uma luz. E no final eles dizem, agora sim, posso partir em paz, porque a luz que faltava iluminar o caminho todo, foi encontrada. Então também gosto dessa paciência que nem sempre tenho. Espero que a idade traga, claro, também algum juízo,
isso é preciso ter mesmo muita fé, mas sobretudo que me traga a paciência suficiente e necessária para poder aprender a ler a vida assim, ao contrário, a partir do fim para o princípio. Uma espécie de, quando se vê o filme, chegamos ao fim e percebemos então, agora isto já se percebe porque é que as coisas tinham acontecido assim, o enredo era este. Então esta sabedoria da espera e não do desespero, não da desesperança, mas da esperança, daqueles que sabem esperar a hora para que a vida ganhe uma luz que lhe dá uma lógica, um sentido. Aquilo que na altura me parecia sem lógica, parecia que me tinha acontecido o pior de tudo, e depois percebemos que alguma coisa pode fazer sentido maior. Então o nome de Simeão significa escutador. Nem sei se a palavra existe mais ou menos assim em português, mas também não há problema. Agora praticamente existe tudo, basta querer. Escutador, um homem que escuta. Este Simeão que está ali, que aprende e que ensina a escutar. E o que é bonito é essa capacidade no tempo, da espera e da escuta. O que é que mais impressiona nesta cena toda bíblica? Estão estas figuras todas em interação e interrelação. E o que é que mais impressiona? É que há qualquer coisa que está a mover a ação toda, para que tudo aconteça assim, estes encontros todos. E eu diria, agora um bocado a brincar, um bocado a sério, que nem é o carvão, não é o petróleo, não é o gasóleo, não é a gasolina, não é a eletricidade, não é a água, não é o vento. O que é que está a mover a cena? É o Espírito Santo. Há uma força que está a fazer acontecer, a pôr a cena em andamento, a fazer acontecer as relações. E nesse sentido ainda fica mais significativo o nome de Ana, que significa graça. Portanto, há uma graça que está ali a acontecer. Nas relações há sempre uma graça que surge. Há uma esperança que renasce, há uma luz que se descobre. Simeão e Ana viram a luz e isso é o que os impressiona mais. Por isso é que nós então chamamos muitas vezes a este dia, a apresentação do Senhor, a festa da luz ou a festa das candeias. O que é uma candeia? Toda a gente sabe, certo? Uma candeia é assim, um elemento que leva dentro uma luz. No Natal, por isso esta festa tem muita ligação também com o Natal, até nós temos aqui em muitas comunidades a luz de Belém. É exatamente isto, é uma candeia que leva uma luz lá dentro. E esta festa, este reconhecer dessa luz, é exatamente essa força, e é uma imagem muito, muito bonita. Uma candeia que nós podemos transportar connosco. É como se levássemos sempre Jesus ali ao nosso lado, sempre à nossa frente, a iluminar a nossa casa, a nossa vida. Mas o desafio maior, e esta festa hoje lança-nos esse desafio, é pensarmos que a candeia somos nós. Se cada um de nós for a candeia, então a luz vai lá dentro. Cada Eucaristia, onde nós comungamos Cristo, o corpo e o sangue de Cristo, é como reacender a luz cá dentro. E, portanto, o grande desafio é que cada um de nós possa ser no mundo uma candeia, que leva dentro não a sua própria luz, mas que leva a luz maior, que é Jesus. E, portanto, se nós na sociedade, na nossa casa, na nossa vida, fôssemos iluminando as nossas escuridões, na própria igreja e na comunidade, se fôssemos iluminando as nossas escuridões com esta luz que cá vai dentro, então tudo seria muito diferente e de facto seria uma enorme festa. Então vamos pedir para que essa festa que desejamos possa ir acontecendo devagarinho, é verdade, com as nossas fragilidades, com os nossos pecados, com as nossas limitações, mas também com os nossos dons e com a certeza que nós podemos e devemos ser para o mundo de hoje essas candeias que levam dentro a luz maior, que é Jesus.